Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter recebido antes, para que a gente não cometesse os mesmos erros e sim realizássemos os mesmos acertos que todos os empresários que sentam aqui conosco nessa bancada, que é a bancada de maior conhecimento empresarial que nós temos aqui no Nordeste, e só passa gente pesada aqui. E o nome de hoje, já vocês vão saber, é um nome de peso, com muita história para contar aqui no varejo do nosso estado do Ceará. Então, fica aí já, se você que está aí sentadinho ou que está em casa, né, com a sua TV conectada no YouTube, já prepara aí papel e caneta. Você que está aí na academia, você que está no trânsito, prepara o seu bloco de notas aí, já deixa aí a posto, porque você vai ter muitos insights para levar para o seu negócio, tá joia? Mas antes eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a 2P Treinamentos, que qualifica a tua equipe comercial, os teus gestores, a gente que trabalha com desenvolvimento, treinamento, qualificação de times comerciais para te ajudar a bater meta. Então, uma empresa, ela não funciona sem pessoas desenvolvidas, sem pessoas qualificadas. Então, qualifica teu time com a 2P Treinamentos, entre em contato com o Aí Sim Podcast no direct, que você vai ter muita oportunidade de qualificação com condições diferenciadas. E a gente tem também a Golden Cloud Technology, para você que precisa de solução de computação nas nuvens e cibersegurança. Fala com o time da Golden Cloud, que eles também têm super condições especiais para quem é ouvinte do Aí Sim Podcast. Se você quer saber um pouco mais sobre a Golden Cloud, também deixa o teu comentário ou manda um direct para a gente, que a gente te direciona lá para o nosso amigo Yuri e para o Caio. Forte abraço para vocês que apoiam o empreendedorismo no nosso estado e apoiam esse projeto que é o Aí Sim Podcast. Muito obrigado por vocês, tá? Galera, então a gente vai começar o nosso episódio de hoje. Você que já preparou aí tudo, já fica a posto. Eu sempre brinco que a gente faz esse suspense, nem precisa fazer, né? Porque a gente anuncia antes, tem vídeo, tá nas redes sociais, mas é bom fazer porque o pessoal que assiste gosta. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, ela que é mais conhecida como a esposa do João Paulo, mãe da Mila, de 6 anos, e do Caio, de 2 anos, também é mãe de pet, do Ralph, cristã, ama animais e aprecia uma vida prática e simples. Ela adora ler e aprender, ou seja, ela vai deixar dicas de leitura pra gente no final. Eu adoro quando tem isso. E ama conversar com pessoas inteligentes. Eu espero que eu esteja à altura aí para a gente bater esse papo. Ela é formada em Ciências Econômicas pela Unifor, tem MBA Executivo em Gestão de Negócios pelo IBMEC e MBA em Administração e Marketing no Varejo pela Faculdade CDL. A mulher não é fraca não, viu, gente? Segunda vice-presidente da CDL Jovem de Fortaleza, há mais de 20 anos atuando nos segmentos de ótica, relógios e joias, sendo atualmente a gestora executiva da Casa dos Relojoeiros. Vocês já devem saber quem é, né? Empresa de varejo que tem mais de 60 anos, estão há 62 anos no mercado e é sócia fundadora da Senhor Timbre. Gente, eu estou aqui com ninguém menos do que Jamila Araújo. Seja bem-vinda, Jamila. Que prazer e que honra receber você aqui no Aí Sim. Obrigada, Lucas. Para mim é uma honra extraordinária estar aqui, poder contribuir, poder conversar com você. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para ambas as partes. Amém, amém. Jamila, eu queria começar com a pergunta que dá nome a esse podcast, que é: qual foi o grande momento aí sim da Jamila nessa caminhada empreendedora dela? Lucas, assim, eu acho que nessa jornada empreendedora, né, eu acho que o ano de 2018 foi um ano que marcou muito a minha vida, né? Eu acho que foi aí sim a virada de chave no mundo do empreendedorismo. Tanto que foi um ano que eu engravidei da minha filha, né? Foi um ano que eu me tornei mãe e por mais, não sei se é clichê, mas assim, a maternidade de fato, ela me transformou como empresária. Né? Eu era uma pessoa muito extremamente analítica, muito crítica, né? Eu sou muito de cronograma, de planilha, né? As coisas muito bem encaixadas. E assim, quando eu tive minha filha,
ela realmente tornou minha vida um pouco bagunçada, né? Isso ressignificou muitas coisas. E foi um ano desafiador porque foi um ano que eu passei a acompanhar mais de perto a gestão da empresa de forma muito ativa, né? A gente teve mudanças de gestão na empresa na época, né? De gestores que já estavam há muitos anos e por questão de necessidade, né? De precisar fazer essa transição. E eu e meu irmão, na época, a gente se debruçou, né, em milhares de papéis que a gente encontrou em cima das mesas, né, em milhares de reuniões para poder entender, né, onde é que a gente estava naquele momento e quais seriam os próximos passos da empresa. Né? Então, foi um ano que misturou a gestação com essa transição, né, foi muito... Eu não tive nem muito tempo para pensar na gestação, mas foi um ano que eu cresci muito, como profissional, como pessoa. Foi difícil, foi duro, mas foi transformador. Olhando em retrospectiva para esse período, qual foi a maior lição que você extraiu dessa época? Ou o maior desafio que vocês viveram lá na época e que você conseguiu trazer isso para os momentos futuros de vocês? Eu acho que tomar decisões corretas, né? Sábias, né? A gente passou, eu acho, grandes situações que nos levou a ter problemas na empresa foi, de fato, falta de posicionamento, de tomar decisão na hora certa, né? De ter coragem para tomar certas decisões. E aquele foi um momento que a gente decidiu também não procrastinar mais, Sim. né? E tomar decisões, né? Claro, sempre pedindo muita sabedoria e perspicaz, para a gente não cometer os novos erros, né? Cometer erros mais conscientes, com mais sabedoria, né? E foi um ano de tomada de decisões, né? Com coragem, né? Trazendo à tona muitas verdades que a gente até então estava deixando para depois. E o grande aprendizado que eu posso dizer foi isso: tomar decisões, né? Sair do muro, se posicionar. Joia. E esse movimento, e muitas vezes o adiamento de tomadas de decisão, você perde time para muitas coisas. Você pode... É a diferença, muitas vezes, entre a sobrevivência e a quebra de negócios, né? Em relação a uma tomada de decisão muito significativa que a gente vê muitos empresários adiando, principalmente no setor comercial, é a questão de desligamento das pessoas. Muitas vezes a gente se apega e a gente diz o pelo menos, eu tenho fulano, mas pelo menos ele está resolvendo ali, e muitas vezes esse cara está prejudicando a cultura. Você não abre o processo seletivo e fica adiando aquele processo que você muitas vezes sabe que precisa fazer um desligamento. E eu acho que todo mundo que está aqui tem alguém, um colaborador, um funcionário que você olha e diz, gente, já era para eu ter tomado essa decisão antes. E como é difícil muitas vezes tomar decisões difíceis, né? E aprender essas, às vezes a gente acaba aprendendo na marra mesmo. E é até interessante você tocar nesse ponto, que não é coincidência. Sim. Né? É uma das decisões muito difíceis que a gente tomou nesse ano, né, foi com relação à demissão, né? A gente nunca tinha feito uma empresa muito antiga, né? Então a gente tinha funcionários que me viram crianças, pessoas maravilhosas, sensacionais, que eu honro muito a vida deles, sou muito grata pela jornada que ficaram aqui com a gente, mas eram pessoas que precisavam ceder o espaço para que a gente vivesse outras estações na empresa. Né? Então, a gente precisava fazer uma estruturação muito, muito profunda, né? A gente precisava cavar a empresa para poder entender quais seriam os próximos passos. E uma coisa que marcou muito, né? Assim, a gente, quando vai tomar uma decisão dessa, eu acho que a maioria das pessoas de fato, fica ruim, fica mal, você passa mal, fica sem dormir. Eu fico assim, realmente, né? Não é uma coisa fácil, apesar de que, muitas vezes, quando você faz, já é uma coisa pensada. E nesse ano, Lucas, a gente fez uma demissão simultaneamente com quase 50 colaboradores. Né? Foi uma das coisas, a gente nunca na vida tinha feito isso. Né? E a gente passou assim um mês remoendo esse assunto, remoendo aquela coisa, olha, eu preciso fazer, não tem mais como mais manter essa equipe, tá muito grande, a gente tinha uma equipe muito inchada mesmo. E ficava naquela, falou assim, gente, é o tipo da coisa. Se a gente não decidir agora, né, vai comprometer todo o resto, né, no futuro breve. Então, quando a gente marcou uma data e fez isso, né, foi aquela coisa assim, que machucou demais, né? Meu pai ficou muito ruim, muito mal, mas Deus é tão sensacional nesse aspecto,
né, que assim, na mesma semana que a gente ia fazer isso, né, falar até uma coisa pessoal aqui da minha família, minha mãe infartou, né, a gente ia fazer isso numa segunda-feira, né, minha mãe infartou na sexta-feira anterior a essa data que a gente colocou. Né, minha mãe realmente quase faleceu, minha mãe passou 33 dias hospitalizada, né, foi muito difícil, mas na hora, a gente, apesar de todo o caos que foi, a gente entendeu que, olha, eu sei que é difícil uma decisão como essa, mas isso que aconteceu com a nossa mãe, né, nos mostrou que, apesar de tudo isso, né, a gente precisa priorizar a nossa família, precisa priorizar, né, a nossa mãe, né, e a gente falou isso para os nossos colaboradores, né, porque eram pessoas que amavam minha mãe, amavam minha família, né, então, assim, tudo fez mais sentido e foi mais leve naquele dia que a gente conversou com a equipe. Gente, eu sei que é difícil conversar com vocês nesse momento, mas a gente precisa hoje, essa semana, estar um pouquinho mais com nossa mãe, dedicar, né, esse tempo com nossa mãe. Então, assim, foi mais leve essa jornada com eles, né? Sim. Porque a gente teve essa situação pessoal e eu acho que não foi coincidência, né? Foi Deus mostrando pra gente que, olha, vai que eu vou cuidar da empresa, né? Cuida da família de vocês, né? E foi tudo acontecendo nesse ano que eu te falei. Foi um ano transformador para todos nós. Tá. Quando esse movimento dos desligamentos ou essas decisões que a gente tem que tomar, às vezes difíceis de enxugar a empresa para viver um novo momento, traz muitas vezes uma reflexão até para o colaborador que está do outro lado. A gente está vivendo um momento de uma transformação cada vez mais rápida, né, do cenário de mercado, né, dos empregos e cada vez mais um movimento de atualização. Eu ministrei um treinamento recentemente numa empresa de varejo, onde tinham alguns vendedores que estavam na empresa há mais de 5 anos. E eu fiz exatamente essa pergunta. Como você vendia 5 anos atrás? 6, vamos colocar 2019, pré-pandemia. É a mesma forma que você vende hoje? Como você, as necessidades, o nível de urgência, o comportamento desse cliente de 6 anos atrás é o mesmo comportamento do cliente de hoje? Não é. Esse cara ficou muito mais conectado, esse cara ficou muito mais imediatista, muito mais exigente, muito mais impaciente. Os comportamentos desse cliente são diferentes. Então, se eu sou o mesmo vendedor, eu não estou preparado. E tem aquela máxima que o pessoal diz, né, que assim, algumas pessoas vão estar com você até um certo estágio. Dali para frente você vai precisar provavelmente de ou novas pessoas ou que aquelas pessoas vão atrás de novos conhecimentos. Então, você que está aí do outro lado, olha para o mundo que a gente está vivendo hoje, olha para a forma como você está fazendo as coisas. Se você está fazendo as coisas do mesmo jeito há pelo menos uns 4 anos, 3 anos, eu digo até 2 anos, é muito provável que a tua cadeira esteja correndo risco, porque o cenário está mudando. Hoje um vendedor, quem quer dizer que não está, por exemplo, utilizando de inteligência artificial na tua rotina, está ficando para trás, está perdendo tempo. Você que hoje no teu negócio não tem uma ferramenta, um CRM, não tem, vai ficar para trás, vai ter dificuldade de sobreviver no mercado. Tem a história que o pessoal diz, né? Assim, quem perdoa é Deus, o mercado não perdoa não, né? É verdade, é verdade. Hoje eu gasto boa parte da minha rotina, do meu tempo, tentando trazer esse insight para a equipe, né? A minha equipe é uma equipe antiga, né? Minha equipe é uma equipe que cresceu junto com a gente, sim, né? E a gente entender esse movimento do mercado, que ele vem sendo cada vez mais rápido, não é tão simples assim. Sim. A gente vem investindo muito em questão da nossa cultura organizacional, né, em pegar os nossos comportamentos, a nossa rotina, que vai ajudar ou vai atrapalhar a cultura organizacional da empresa, que mudou completamente nos últimos anos. Né? Hoje, né, todos os dias, a minha equipe passa por treinamento. Né? Tudo que eu leio, tudo que eu assisto, né, tudo que eu escuto, né, no dia seguinte, no mesmo dia, eu já estou falando para a equipe, olha, eu vi esse livro, eu achei isso muito legal, eu aprendi sobre isso, eu achei isso interessante, eu fico o tempo inteiro montando pequenos treinamentos, porque eu fico nessa ansiedade. Gente, se é tão bom para mim, se é tão bom aprender nessa novidade, vocês precisam também se interessar. Né? Não é tão simples, né? Porque tem pessoas que, de fato, enfim, acham que sempre funcionou assim, vai dar certo, mas a grande maioria quer. Ela só precisa de um incentivo, de um caminho, por onde começar,
né? E é uma coisa que eu acho que não vai ter fim cada vez mais, né? Porque o mercado tá mudando, rodando, e a sensação que eu tenho, viu, Lucas, é que a gente tá subindo a escada rolante ao contrário. Sim. A gente corre, a escada vai puxando, a gente corre. Então, assim, mais uma jornada que é o novo mundo, né? Sim. Não tem mais por onde correr. Muito bem. Jamila, enquanto você está falando, eu vou recordando, né? Tanto ouvindo suas palavras, quando você fala da sua família, fala do lidar com os seus colaboradores, e analisando a sua apresentação, né? Você tem muito forte essa questão da família, tem muito forte essa questão dos seus valores, e eu queria saber dessa mulher por trás da empresária, tá? Então, quem é a Jamila? Sem falar da Casa dos Relojoeiros, né? Quem é a mulher por trás da empresária? Lucas, assim, eu amadureci muito, né? Assim, acho que nos últimos 5 anos, eu acho que a pandemia, né? Eu acho que mexeu com todos nós, mexeu comigo, inclusive, e de os últimos 4, 5 anos eu, de fato, me aprofundei e vim buscando muito, né? Fortalecer o meu lado emocional e espiritual. Né? Isso para mim foi um gap, um avanço, me trouxe paz, né, na minha vida como eu nunca tive, né? E hoje, né, a Jamila, ela se mostra uma Jamila extremamente vulnerável, né? Eu sou uma pessoa muito franca, muito verdadeira, inclusive foi um pilar que eu trouxe para a empresa que não é meu, né? É a questão da verdade, humildade e coragem. Né? Então, sempre falo isso para a equipe. Gente, olha, por mais difícil que seja, vamos falar a verdade. Por mais vulneráveis que a gente seja, vamos buscar socorro. Nós não precisamos saber de tudo, mas a gente precisa ter humildade para entender os nossos pontos fracos, onde é que a gente tem que melhorar, em que aspecto nós somos valorizados. E eu sou isso o tempo inteiro. Né? Assim, eu não passo um minuto da minha vida, né, que é até um pouco cansativo, assim, que eu tento reformular isso na minha rotina, é a questão de você estar o tempo todo querendo se alimentar de coisas boas, né? Então, hoje eu posso estar no carro, eu posso estar me arrumando, eu posso estar tomando café da manhã, eu fico o tempo inteiro, né? Eu não consigo mais escutar uma música, né? Escutando bons podcasts, bons assuntos, lendo coisas boas, me alimentando, né, de coisas boas, seja para fortalecer a minha fé em Deus e seja para poder aumentar, me desenvolver como pessoa em todos os aspectos, nas áreas que são importantes para a minha vida. É o meu trabalho, é a minha família. Então, eu estudo desde empreendedorismo, eu estudo sobre maternidade, educação de filhos, eu estudo sobre a palavra de Deus. Então, assim, para mim, eles são os pilares mais importantes, que essa trinca não pode ser quebrada. Então, assim, como eu sei que basta uma frestazinha para a gente poder machucar alguém ou ser machucado, então eu retroalimento isso daí todos os dias da minha vida. Mas com muita vulnerabilidade, não tenha dúvida. Eu não tenho medo de dizer que errei, nem vergonha, né? Nem de pedir ajuda, né? Essa é a minha versão. E esse movimento de se mostrar vulnerável, né, para as pessoas acaba inspirando, né, e dando muita transmite muita proximidade, né, para os liderados. E é libertador, viu? Transmite muita proximidade para os liderados e eles sentem mais liberdade de poder chegar perto, de se aproximar, de questionar, de trazer as suas fraquezas também, muitas vezes porque conseguem enxergar e perceber isso. Então, numa postura de liderança, isso daí é fundamental para quem está à frente de uma equipe como você está, de várias lojas, né? Mas voltando aqui para a Casa dos Relojoeiros, Jamila, você tem uma responsabilidade grande porque você está assumindo hoje uma empresa que tem 62 anos de história. E quando a gente olha para uma empresa de 62 anos de história, a gente tem dois caminhos para poder olhar para ela, né? De uma empresa, né, que pode transmitir perenidade, que sobreviveu e se reinventou ao longo do tempo, ou uma empresa que as pessoas podem olhar como velha. Então, como é para a Jamila como foi esse desafio de como é que as pessoas estão enxergando a Casa dos Relojoeiros e como foi para trazer a Casa dos Relojoeiros para o século XXI? Fala um pouco sobre esse desafio. A empresa são 6 décadas, né? Então, tu imagina você ser fundada na década de 1960, né? E passar por tantos presidentes, por tantas moedas, tantas situações econômicas, mudou tudo, né? Mudou tudo. E
a gente precisava uma coisa interessante. Muita gente pergunta sobre a CR Ótica, né? Que a gente reinaugurou a nossa filial do Iguatemi como CR Ótica, que é a abreviação de Casa dos Relojoeiros. Né? Uma das coisas que a gente discute na empresa há pelo menos uns 20 anos, nós somos uma ótica, né? Nosso maior share de faturamento é na ótica, porém é Casa dos Relojoeiros. A origem da empresa foi com os relógios, meu pai é relojoeiro, né, de profissão como ofício, né? E a gente tinha muita dificuldade de ter um posicionamento bacana no mercado quando a gente saía do estado do Ceará. Né? Nós temos loja no Maranhão, já tivemos na Paraíba, então Casa dos Relojoeiros vende ótica aqui no Ceará. Mas em outras praças não era tão simples as pessoas entenderem. Então, quando a gente resolveu, né, reinaugurar a loja, falou assim, gente, e depois de pandemia, eu acho que todo mundo ficou mais corajoso, né? Falou assim, olha, esse projeto está na hora, eu acho que o mercado está maduro para a gente poder investir na CR, né? E a gente, internamente, a gente já se chamava CR há muito tempo, porque é mais fácil, né? Os nossos fornecedores chamavam de CR, então, assim, nós já sempre fomos CR, né? Porque era Casa dos Relojoeiros, na abreviação. Então, vamos na CR, lá na CR, reunião na CR, né? Então, assim, para a gente ficou muito óbvio essa mudança. E colocar a palavra ótica, CR ótica, para de forma explícita se posicionar como uma ótica. Né? Quando a gente fez isso, houve um movimento assim, no mercado muito interessante, porque teve pessoas que acharam sensacional, né? Acharam que foi incrível, maravilhoso, estava precisando, apoiaram bastante, né? E teve pessoas que, mais nostálgicas, não gostaram, disseram que não era para ter feito isso, que era loucura e tal. De certa forma, quando a gente fez, a gente sabia que ia ter os dois caminhos, né? Mas a gente não podia voltar atrás, apostar. Eu acho que o caminho de fato é esse, né? Existe a CR Ótica, ela é a Casa dos Relojoeiros. Só que a gente precisava comunicar isso para todo mundo. Olha, nós somos uma ótica, né? Só ótica de confiança. Então, a gente sempre é a melhor em ótica, né? A gente sempre se posicionava colocando a ótica para fazer esse contraponto contra a Casa dos Relojoeiros. Sim. Só que isso veio uma onda, né? De situações que a gente precisou mudar internamente na empresa, né? A gente... próprio na mídia a gente se posicionou mais, né? E isso foi modernizando a nossa comunicação, modernizando os nossos projetos, as nossas parcerias, né? Tudo foi casando com esse momento que a gente vivia, né? De sermos a CR Ótica, né? Da Casa dos Relojoeiros. E esse processo de construção dessa marca nova, né? Então tem como você falou, né? Tem os clientes que estão ali na casa há bastante tempo, trazer o CR ali para ganhar mais destaque. Como é que foi esse processo e o que foi prioritário para vocês na hora de transmitir, de criar essa nova marca? Foi manter a identidade ou foi, né, romper e trazer a modernidade? O que na hora da decisão dessa nova marca, o que foi mais prioritário para vocês? A gente tinha que comunicar de forma explícita, né, que a gente estava mudando, né, que a empresa estava passando por transformações, e essa transformação não foi só na fachada da loja, né, foi também internamente. Hoje, se você conversar com todo mundo da equipe, né, você vai ver o quanto a gente mudou. Né, em termos de processos que a gente reavaliou, em termos enfim, tudo. A gente mexeu em cada detalhezinho da empresa, a gente mudou, a gente modernizou, né, a gente tornou mais claro, né, tudo que a gente estava fazendo, a gente tirou de debaixo do tapete qualquer coisa, a gente simplesmente se despiu como empresa para poder realmente escolher novas roupagens para a gente poder vestir. Isso foi uma coisa transformadora, de dentro para fora e de fora para dentro. A gente ainda está explicando, esclarecendo para as pessoas, né, por que a gente fez isso. Mas eu acho que foi uma coisa uma questão para o nosso coração, principalmente, né? A gente precisava passar por essa transformação. E já estávamos há mais de 60 anos, né, como Casa dos Relojoeiros, né? Mudou muito, né? Depois de pandemia, veio várias marcas atuar aqui no mercado do Ceará. E a gente precisava defender o nosso share, né, no mercado. 62 anos, as principais lojas, uma está no shopping extremamente tradicional aqui de Fortaleza, né? A gente pode falar que é lá no Iguatemi. E tem uma das lojas também, uma das mais antigas no centro da cidade, que permanece lá naquela esquina. Na Pedro Pereira com Major Facundo, né? E quantas óticas, quantas lojas passaram e a Casa dos Relojoeiros se mantém.
Se a Jamila pudesse explicar o que fez a Casa dos Relojoeiros durar, né, estar, né, firme e forte, com 62 anos hoje, a que você acredita que se deve? E o que a gente pode trazer de lição para os empresários? Assim, o que é que eu faço para manter uma empresa por 62 anos? Lucas, eu acho que não enganar as pessoas. Eu acho que é isso, né? As pessoas não vêm na Casa dos Relogeiros. Ontem mesmo eu estava conversando com a equipe. Toda segunda-feira de manhã a gente tem um bate-papo, né? E eu conversando com eles, que hoje é uma frase clichê que a gente comenta, né? Que as pessoas não precisam mais vir na empresa, as pessoas precisam querer vir na empresa, né? E eu questionando, instigando eles, por que as pessoas querem vir na Casa dos Relojoeiros? Não é para comprar um produto, né? Porque o produto que ele compra com a gente, ele pode encontrar em várias outras óticas, ele pode encontrar na internet, ele pode ter um atendimento na casa dele e tudo. Então, ele não vem, não é pelo produto. Ele espera, obviamente, encontrar o produto, né, que vai atender a necessidade dele. Mas ele nos procura porque ele acredita no que a gente faz. Ele acredita no nosso conhecimento, ele acredita na nossa entrega, ele acredita nos nossos argumentos, né? Ele acredita na nossa, né, no nosso processo de venda, ele acredita na nossa equipe. E é uma coisa que a gente defende, né, blinda isso com muito carinho, né, e muita resiliência, né? A questão da gente não enganar, né? Não enganar nossos parceiros, não enganar a equipe, não enganar os nossos clientes. Né? E eu acho que a nossa credibilidade, tanto que onde a gente vai, né, cabeça erguida, né, a gente sempre é muito honrado por onde a gente passa, nunca tivemos problemas assim sério, porque a gente sempre, eu acho que foi o que fez a gente perdurar tantos anos, realmente eu acho que é isso, essa jornada de aprendizado e não enganar as pessoas. E é engraçado, né, porque nas suas palavras vem na minha cabeça só vem uma frase muito básica, que é fazer o feijão com arroz bem feito, né? Claro, claro. Então, quando você diz assim, poxa, mas é porque fazer o feijão com arroz bem feito é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque não enganar o cliente passa por uma equipe bem treinada. Passa por uma contratação por valores. Passa por uma gestão e um acompanhamento da sua equipe comercial para entender o que é que está acontecendo no atendimento 1 a 1 com o cliente, para o vendedor que pode ter, sei lá, um desvio de personalidade no atendimento, ter alguma coisa, uma tendência a puxar ali um preço além do que seria, ou o que quer que seja, né? Que a gente vai fazer em relação a uma lente ou alguma coisa que você vai oferecer. Eu preciso estar acompanhando tudo que está acontecendo ali naquele processo. Então, parece simples, mas não é fácil. Não. Então, fazer esse feijão com arroz é fundamental. E quando você diz não enganar o cliente, né? E você, no seu discurso, a gente vê a coisa do não enganar o cliente interno nem o externo. E começa pela tua equipe. Se você não cuida bem das pessoas que cuidam dos teus clientes, vai ficar muito complicado desse cliente ter a percepção de que ele é um bom lugar, né, para se comprar, para ser atendido, porque a forma como você, gestor, trata os seus liderados é a forma como o teu liderado vai tratar os teus clientes. Então, nós temos esse movimento. Se você trata mal as pessoas e pede que as pessoas tratem bem os teus clientes, ele vai atender alguma das coisas, o teu comportamento ou a tua fala, qual tu acha que eles vão seguir, né? É Então, verdade. esse movimento é fundamental e é muito claro nas suas palavras eu já estive lá, vivendo um pouco dos bastidores da Casa dos Relojoeiros, e a gente vê isso acontecer na rotina, no dia a dia. E Jamila, sobre esse novo momento da Casa dos Relojoeiros e a condução da Jamila, né? A Jamila que lida com gestores, com gerentes, com uma equipe que ela é bem mesclada. A gente tem um pessoal veterano, mas tem um pessoal que chegou novo também aí agora. Como é que a empresa vive esse choque de gerações, que ela está se renovando, mas e como é lidar com esse choque de gerações da equipe, né? Os novos vendedores, novos colaboradores, os colaboradores mais veteranos, como é que é esse desafio no bastidor aí?
Eu acho que o desafio maior não é nem diferença de geração, Lucas, eu acho que é diferença de perfil mesmo, né? Porque eu fico brincando lá, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo lá no escritório, que é ele vai saber que eu tô falando dele, ele tem 25 anos, mas o dia que ele tem alma velha, né? Eu fico brincando com ele que ele não se parece muito com a pessoa da geração dele. Eu tenho pessoas, né, cinquentonas, que parece que estão na faculdade, assim, aliás, assim, super jovem, né, assim, de bem com a vida, cheio de projetos, cheio de planos. Então, mas a diferença de perfil comportamental, eu acho que isso sim, que é uma das coisas que quem está em posições de liderança gasta muita energia em gerenciar, é isso, né? É você realmente saber colocar a intensidade certa em cada problema que aparece. Muitas vezes é uma picuinha, mas às vezes não é, né? E você tem intensidade certa naquele problema, o momento certo de lidar com aquele problema. Tem vezes que de fato realmente uma bobagem, mas se você não tratar pode ficar uma coisa grande. Mas a gente vem sendo muito bem sucedido nisso daí, né? Porque quando você estimula a equipe, né, a ser muito franco, muito verdadeiro, a enxergar os pontos que tem que ser, que a gente não tem que mudar, a gente tem que evoluir, melhorar, né? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem que entender o que é que você precisa controlar, né? Para realmente não sair tocando fogo em ninguém, sim, né? E o ponto que você sabe que é muito bom, né? Então, esse ponto que é muito bom, como é que você pode ajudar a empresa, ajudar os demais, né? Então, eu sou uma pessoa muito otimista em trazer as pessoas até essa visão mais sistêmica, né, em parar de olhar assim só para a sua mesa, né, de trabalho, só para o seu trabalho, e tentar se ver como um todo, né? Como é que eu, né, que faço parte de um elozinho, né, tá aqui todo mundo segurando uma pontinha aqui dessa corda, né, onde é que eu posso realmente ajudar para essa corda fortalecer e onde é que eu posso eliminar algumas fricções dentro da empresa, né? Então essa clareza, né, essa lucidez com relação a lidar com perfis, né, que a gente pode ser muito forte como time, se a gente souber entender o outro, né, ter empatia pelo outro, porque a gente conhece qual é o perfil do outro, eu acho que a gente tem grande chance de ser bem sucedido nessa harmonia dentro da empresa. Muito bem. Jamila, a Jamila é a segunda geração dessa empresa. Antes da Jamila veio o seu João. Isso. Qual foi a lição mais importante que a Jamila aprendeu com o seu João? O papai é um cara que todo mundo é apaixonado, né? O papai, quem conhece ele é aquele cara vibrante, né? O meu pai tem uma energia, né? Um vigor, né? Assim, uma paixão, né? Pela vida, pelo negócio, Lucas, que eu não sei se um dia na vida eu vou conseguir fazer isso, assim, que ele é. Que foi uma das coisas que eu busquei desmistificar muito na empresa, né? As pessoas, quando vê a Jamila... Meu irmão até pouco tempo estava continuando essa rotina, né? E é muito claro como nós somos diferentes. Meu pai, meu irmão, nós somos completamente diferentes. Mas como nós podemos ser muito bons na nossa versão. E eu falo isso pro pessoal, vocês não vão encontrar na Jamila um novo João Araújo, porque o pessoal chegava para mim, você é o João Araújo de saia. Quando eu era criança, eu achava isso legal. Poxa, né? Legal, assim, sou João Araújo de saia. Depois que eu comecei a ter entendimento sobre isso, começou a me incomodar. Eu falei assim, não, mas eu não quero ser o João Araújo de saia. Eu quero ser a Jamila. Né? Assim, eu quero dar meu tempero, eu quero dar na minha cara, né? Eu quero aproveitar tudo de maravilhoso que meu pai me ensinou, mas tem coisas que eu acho que pode ser um pouco melhor, pode ser ajustado. Não digo melhor, eu digo ajustado, né? Porque cada geração acho que tem um papel não só como pais, né? Mas como empresários, de a gente poder fortalecer para que as que venham depois de nós sejamos melhores, né? Não? Né? O que meus pais cometeram comigo de que eu não gostei muito, eu tento fazer melhor para os meus filhos. Sim. Né? E assim como coisas de decisões que meu pai tomou, que hoje eu não concordo, achei que não foi a hora certa, ou não foi num time, enfim, da forma como deveria ter sido, né? Eu aprendi, né? Que é uma coisa que eu sou a filha mais nova de 4, viu, Lucas? Então eu aprendi a não fazer bobagem, observando, né, o que os meus irmãos faziam. Perfeito. Para não levar pena, não ficar de castigo, né? O meu irmão fez isso, meu pai não gostou, então eu não vou fazer, né? Então, eu não vou cometer as mesmas falhas, né? Eu já aprendi. Lá em casa vai ter um que vai ter essa oportunidade também, né? O quarto tá chegando aí. Mas até um gole d'água agora, viu? O quarto tá chegando aí. Aliás, quando esse episódio for ao ar, o Tomás já vai tá no mundo, se Deus quiser. Muito bom, Jamila, muito bom. Forte abraço pro seu João também. Jamila, a gente está caminhando aqui para nossa reta final.
E a gente vai agora para as nossas rapidinhas aqui. A gente tem algumas perguntas para Jamila responder de bate-pronto. Primeira coisa que vier na sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Uma palavra que descreve a sua jornada na Casa dos Relojoeiros. Honra. Que até eu fiquei engasgada para falar e não falei. Questão das coisas que meu pai me ensinou. Eu trabalho por honra, né? Então, assim, honra para mim. Eu me acordo todos os dias por ela. Muito bom. Qual foi o conselho mais valioso que você recebeu na sua vida empresarial? Tome decisões com astúcia, como uma cobra, mas com a pureza de uma pomba. De quem foi o conselho? Jesus Cristo. Deus. Olha aí. Tá vendo aí quem é o melhor conselheiro da mulher? O que é que faz a Jamila desconectar do trabalho? Estar em casa com meus filhos, assim, aquela rotina besta, né? Ficar em casa brincando com meus filhos, meu cachorro. Esse final de semana a gente tomou banho de chuva. Eu, meu esposo, meus 2 filhos e meu cachorro. Tudo. Pra mim é sensacional isso. Muito bem. Tá que tá a música do Luan Santana, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. O livro que todo empresário precisa ler na vida. Nossa, tem tantos livros sensacionais, mas tem um que eu tô agarrada agora com ele, que hoje virou assim, que é o que eu estou lendo, né? Que lendo e estudando, que é o livro Prospecção, né? Que foi até uma indicação, esqueci o nome do ator, mas Prospecção, né? Que eu acho que é um grande trunfo das empresas, né? Saber de fato. É só prospecção ou prospecção fanática? Não, Prospecção. Só prospecção. Só Prospecção. Que é um livro que eu estou estudando. Eu estou lendo e estudando, anotando, tendo insights, né? Para preparar, para realmente preparar uma capacitação para minha equipe. Então, eu estou achando ele sensacional. Muito bem. E valia um outro podcast todinho só sobre prospecção, né? Ela fica falando, eu fico me tremendo aqui, que a gente tá na reta final. Mas vamos pra frente aqui. Mas, Lucas, não sei se tu conhece ele, mas cada parágrafo que eu leio, assim, dá vontade de escrever. Se eu escrever outro livro igualzinho, só de insights. Quero saber o autor, depois a gente vai conversar. Quem é a sua maior inspiração no mundo dos negócios? No mundo dos negócios... Nossa, eu me espelho em tantas pessoas. Nossa, quem me inspira, gente? Quem me inspira? Não, eu acho que. Não sei se eu tenho que responder que não existe uma pessoa só, mas eu me inspiro em pessoas que têm grandes sonhos, né? Tem grandes sonhos, que reconhecem humildade. Uma pessoa que marcou muito, sei que é clichê, o próprio Silvio Santos mesmo. Né, que assim, quando eu era criança, assim, eu tinha um sonho de conhecer o Silvio Santos, sério mesmo, assim, que me perguntava, você quer conhecer o Brad Pitt ou o Silvio Santos? Eu quero conhecer o Silvio Santos, porque eu tinha ele, né, essa pessoa da honra, essa pessoa que era empresário, mas essa pessoa que tinha a vida simples, a vida prática. Então, meu pai sempre foi uma inspiração, né? Uma inspiração, como eu estou muito próximo do meu pai, ele é uma inspiração tanto nas coisas que eu devo fazer, como também das coisas que eu devo fugir, né? Porque ele cometeu alguns erros, né? Então, assim, os erros que ele cometeu, então, me trouxe alguns alertas. Anota essa daí, que você vai virar corte, viu, Matheus? Então, talvez citaria os 2 mesmo. Perfeito. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na gestão dessa empresa familiar? Eu acho que foi conseguir me posicionar e, ao mesmo tempo, respeitar, né, o posicionamento da minha família. Né? Nem sempre foi fácil. E se a Jamila não fosse empresária, o que é que ela seria? Ela seria mãe dos meus filhos. Muito bem. Jamila, você tem 1 minuto para deixar uma mensagem para todas as pessoas. Esse é o legado que a Jamila vai deixar no coração, e se você soubesse que essa mensagem ia tocar no celular de 8 bilhões de pessoas, que mensagem você deixaria? Nossa, eu acho, pessoal, que eu acho que é buscar blindar o nosso coração, né, acima de tudo, porque Deus fala que a gente precisa guardar o nosso coração, e a gente é todo o tempo atacado, né, no nosso dia a dia, de coisas que tiram a nossa alegria, né, e eu oro diariamente para isso, né, que Deus tanto que Ele me permita, né, acessar pessoas, acessar
coisas ao meu redor que vai fortalecer a minha fé, que vai blindar o meu coração. E a questão da tomada de decisão, né? A gente passa muito tempo, né, perdendo tempo, né, pensando demais, escutando demais e fazendo de menos, né? Então, tudo que a gente precisa aprender, Jesus já nos ensinou, né? Quando ele fala que a gente precisa tomar decisões com a astúcia de uma cobra, né, para não se deixar enganar, né, para poder reconhecer alguns perigos, alguns alertas, mas sempre manter o coração muito puro como uma pomba, né? Porque assim, a gente precisa ser ousado, né, mas a gente precisa manter o nosso coração blindado, nosso coração pleno, nosso coração puro, né? Agir como Jesus agiria, né? Então, se eu precisasse deixar um ensinamento, né, eu peço todo dia a Deus sabedoria, né, e coragem, né, e principalmente que eu seja um canal de fato para poder falar em nome dele, né? Então, assim, é você perder o controle e deixar Jesus agir. Porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente tem que agir pela fé. A gente faz, tem algum momento que, poxa, agora eu preciso me permitir relaxar um pouco, porque Jesus tem que agir, Deus tem que agir em nosso prol. E eu vejo milagres na minha vida diariamente, milagres na minha empresa diariamente, né? E, sem menos importante, gratidão. Gratidão. Quando eu me vejo assim, muito agitada na vida, né? Um dia mais difícil, um dia que eu tô com, sei lá, às vezes eu tô com raiva, mais irada, murmurando, sem necessidade, né? Poxa, eu tô sendo ingrata. Então eu resgato aí toda a gratidão, tudo que eu já conquistei, tudo que eu já fiz, a pessoa que eu sou, né? E virar aquela chave assim, poxa, obrigada, Deus. Porque até os momentos ruins tu me prepara para uma jornada muito melhor. Aí sim? Hã? Fala aí. Se não foi incrível, com esse papo com a Jamila. Então, eu tenho certeza que você anotou muita coisa, porque eu anotei muita coisa aqui. Vai ser um episódio que certamente eu vou assistir de novo, né? Porque aqui a gente está concentrado com tantas coisas acontecendo, mas muitos insights eu consegui tirar aqui, absorver, e eu acredito que o nosso público também. Então, de antemão, muito obrigado, Jamila, pela sua participação, por tanta contribuição, tanta história para contar. Uhum. É aquele episódio que termina e a gente fica com aquela sensação de que o tempo foi curto realmente, tá? E eu queria deixar esse presente para você. Eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo. A gente já teve oportunidade. Posso abrir? Pode, com certeza. Vamos abrir aqui. A gente teve a oportunidade já de fazer um trabalho juntos, mas que linda. Fica aí uma homenagem do Aí Sim para Jamila. Obrigada. Sou tomadora de café, viu, Lucas? Acho que eu não me lembro na vida um dia que eu não tomei café. Acho que desde que eu nasci, minha mãe deu café para eu tomar. Olha aí, que maravilha. Obrigada, agora tem linda. mais uma caneca, essa daí diferente de todas as outras, ela é mais especial. Linda, né? linda, do obrigada. Esse podcast para você. A sua história realmente nos inspira, tá bom? Jamila, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais e acompanhar o teu trabalho, o trabalho da Casa dos Relogeiros? É muito fácil, né? Meu Instagram é Jamila Araújo, @Jamila Araújo, o Instagram da empresa, Casa dos Relojoeiros Oficial, e cr.ótica, né? Você pode falar, e qualquer equipe, qualquer pessoa da Casa dos Relojoeiros, eu quero falar com a Jamila, que eles colocam você em contato comigo. Então, prazer, Lucas, obrigada. Que bom, fico muito feliz que você tenha gostado. Gente, e aí? E para você? Aí sim? Muitos momentos aí sim? Eu espero que sim, tá? Gente, esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos e da Golden Cloud Technology. Não deixe de conferir o trabalho dos nossos patrocinadores. E a 2P deixou um presente para vocês. É isso mesmo. Como é que você vai ter acesso a esse presente? Esse presente, ele é um checklist do atendimento que encanta no modelo Disney. Então, se você quer ter acesso a esse checklist, você vai mandar um direct no Aí Sim Podcast, né, com a palavra 2P. Então, o número 2, a letra P, você manda lá no nosso direct e você vai receber um checklist do atendimento que encanta no modelo Disney. Então vai ser um prazer a gente poder contribuir um pouco com o teu negócio e você ver quais são as coisas que você está fazendo, que você está deixando de fazer para encantar os teus clientes na tua rotina, no teu dia a dia. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra através do @LucasVieira2P e a gente também tem o nosso canal de cortes, que é o @AíSim_podcast.
E não deixa, obviamente, se esse episódio fez sentido para você, de se inscrever no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode agora se inscrever, deixar o teu comentário e compartilhar esse episódio com alguém que você acredita que esse episódio vai fazer sentido, que vai crescer, que essas mensagens que foram transmitidas aqui pela Jamila vão ajudar essa pessoa a se desenvolver também. Beleza? Toda terça-feira a gente tem um episódio novo por aqui. Fica com a gente, vamos crescer junto. Vamos pra cima. Aí sim, podcast.